Olá, pessoal. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Gente, eu estava aqui vendo um vídeo, né? E eu resolvi comentar sobre esse vídeo. Eu gosto muito de ver vídeos no YouTube quando eu tô trabalhando, fazendo alguma tarefa de casa. E às vezes eu quero comentar, é, eu quero falar a respeito de uma experiência, né? Uma experiência própria de vida. Hoje em dia, assim, as pessoas, elas falam essa questão de se aceitar. Ah, você tem que se aceitar. Gente, a gente tem que ver muito essa questão de se aceitar. Se aceita como você é. Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque se você se aceita como você é, assim, a gente tem que estar sempre procurando uma melhoria, né? Questão da saúde. Questão de saúde, gente, não tem como se aceitar. Porque eu falo isso por experiência própria. É, eu venho de uma família que a gente tem tendência para engordar. Não falando assim, tem que se encaixar os padrões. Gente, tem padrões de beleza que realmente eles são muito abusivos e muitas pessoas, elas se matam para entrar nesses padrões. Isso aí já é errado. Eu acho que a pessoa que fica se matando para entrar nesse padrão de beleza que a sociedade pede, questão, tem que ser magrinha, tem que ser isso, tem que ser aquilo, eu acho que a pessoa tem que tratar aqui, ó, na cabeça. Ela tem que tratar na cabeça. Agora, a questão da obesidade, a pessoa também tem que se tratar, porque ela tem que estar sempre fazendo acompanhamentos, né? Ver como é que tá a alimentação. Tem coisas, gente, que realmente a gente tem que tirar da nossa vida. E a gente não pode achar que as pessoas estão falando por causa que é um abuso. Não, não é, gente. Ou por causa que quer que você entre no padrão da sociedade. Não é isso. Isso entra muito a questão de cuidado com a saúde. Então, a pessoa, ela acha que o risco, brincar com a saúde é normal, não é. Não é normal. Como eu estava dizendo, eu venho de uma família, o padrão da minha família tem a tendência de engordar. Então, às vezes, quando eu vejo que eu estou engordando muito e eu vejo que aquilo ali não tá me fazendo bem, porque eu mesma eu tenho problema respiratório, tenho problema de coração. Então eu sei que se eu meter minha cara na gordura, muita gordura, muita coisa, eu sei que vai me prejudicar, porque já aconteceu de eu comer coisas demais e aumentar um pouco o meu peso e eu senti muito cansaço. Então isso aí já não tava bom, aí eu tive que cortar algumas coisas na alimentação, questão de fast food, essas coisas. Eu comia muito e às vezes eu estava engordando muito e isso me prejudicava. Não que você tenha que parar, né, de comer, mas você tem que estar sempre tendo um acompanhamento médico, né, ver se tá tudo ok. Então, mas na verdade o que eu quero dizer é a respeito da minha mãe. Então, eu tava querendo dizer a respeito da minha mãe. Eu estava vendo um vídeo e tem uma moça que ela é. Eu acho que ela é. Como é que fala? Essas blogueiras, acho que é isso, né? E ela é. Eu acho que é blogueira mesmo. E ela é obesa. Aí, ela fala que as pessoas têm que se aceitar. Tudo bem, mas tem que ter
um acompanhamento, ver se aquilo ali não tá prejudicando sua saúde. É tipo assim, gente, magreza demais prejudica. Pessoas que tentam seguir padrões de beleza que a sociedade impõe também prejudica, porque isso aí a pessoa tem que ter um acompanhamento de tratamento mental, porque você não pode ser o que outra pessoa é. Você é você, você tem que se cuidar, cuidar da sua saúde, não querer acompanhar o que outras pessoas fazem. Ser obeso demais também não é bom. Tem que ter um acompanhamento médico. Tem que ter um acompanhamento médico para saber se está tudo bem. Eu estou falando isso porque por experiência própria. Então, como eu disse, nossa família, elas têm tendência para engordar, tendência de obesidade, pessoas têm tendência de isso é questão de genética, emagrecer muito, né? Vai dependendo muito como é que fala, o metabolismo, né? Das pessoas. Então, essa moça, eu vi que ela fez um vídeo que ela tava indo em algumas lojas tentando achar roupa pra ela, né? Ela falou assim, que eu estava indo nas lojas tentando achar roupas plus size e ela não estava conseguindo encontrar. Realmente, as indústrias, elas têm hoje em dia a moda plus size, só que eles têm tipo um limite de padrão, de tamanho. Assim, geralmente as fábricas, elas determinam mesmo um tipo de padrão de tamanho. Isso aí vai muito por questão do custo, tal, né? Também. Então, na época que a minha mãe era viva, eu vou pôr uma foto aqui. Essa aqui, ó, minha mãe. Gente, nessa foto aqui, ela tá bem antiga, muito antiga. Eu era bem pequena, minha mãe já tava com esse nível de obesidade. Quando minha mãe faleceu, o nível de obesidade dela estava bem maior. E então, ela realmente, na época, não existia esse negócio de moda plus size. Não existia. Geralmente as pessoas, elas tinham que fazer suas próprias roupas, né? E a minha mãe, eu lembro muito bem, a minha mãe, ela costurava as roupas dela, né? E devido o tecido ser muito caro, porque fica muito caro tecido, fica muito caro metros de tecido para fazer roupas de tamanhos tão grandes. Então não compensa muito. Algumas indústrias não investem muito por questão disso. Porque se eles forem fazer roupas com tamanhos muito grandes, eles vão ter um gasto maior e vão ter que pôr um valor maior, que é o que as pessoas elas vão questionar, né? Porque você aumenta o preço do produto, a pessoa o comprador final vai reclamar, tá muito caro e tal, mas não sabe o preço da matéria-prima, né? Da matéria-prima. Então, fica um valor muito alto. Na época da minha mãe, já ficava muito alto. Então, ela não tinha aquela condição de comprar tecido grande, metros de tecido grande para fazer sua roupa. Então, eu lembro muito bem da minha mãe pegando partes de roupas. Desculpa, gente. Eu lembro da minha mãe pegando parte de roupas, desmanchando, para ela poder fazer roupas para ela. E a minha mãe, ela tinha poucas roupas, muito pouca roupa, pouquíssimas roupas, porque por causa disso mesmo. Na época a gente não tinha muita condição financeira para comprar tecidos com a metragem muito grande, com metros muito grande, e para ela fazer suas próprias roupas. Até na época as costureiras cobravam muito caro para fazer roupas desse tamanho. E então eu lembro que ela tinha uma maquinazinha da Singer, daquelas de metalzinho mesmo, bem antiga, e ela mesma fazia suas roupas.
E, e aí, então, aí ela faleceu, gente. A minha mãe faleceu. A minha mãe, ela não conseguia andar direito devido à obesidade. Ela já estava no processo de obesidade mórbida, né? Ela não conseguia andar direito. Ela começou a ter problemas de coração. Ela começou a ter vários problemas por causa da obesidade dela. E isso foi complicando, sabe? Porque na época a gente não tinha uma condição financeira muito boa e não tinha condição para um tratamento, sabe? E o médico sempre falava para ela, orientava ela para ela parar para cortar algumas coisas, para ela fazer uma dieta para poder ela pelo menos reduzir um pouco o peso. Só que infelizmente ela não fazia isso. Ela comia coisas muito gordurosas. Meu pai, ele é nordestino, então é, ela comia muita coisa gordurosa, aquelas costelas, fazia aquelas costelas com caldo, aquelas costelas bem gordurosas mesmo. E comia muitas coisas. Ela não tinha um acompanhamento, né, de nutricionista, ela não tinha um acompanhamento, ela tinha as consultas dela para tratamento porque ela tinha aquela obesidade, mas a gente não tinha condição de ter uma alimentação balanceada e tudo, não comia direito, né? Então, isso foi prejudicando muito a saúde dela. Eu eu vejo que as pessoas, elas não estão levando a saúde a sério. Isso é muito preocupante. E pessoas influenciar outras pessoas falando: ah, aceite-se como você é. Gente, não é todo mundo que tem condição de pagar um médico bom para você ter. Não que os outros médicos não sejam bons da saúde pública, mas quando você paga um particular, um convênio, uma coisa particular, você tem uma atenção maior, né? Porque o SUS, eles têm muitas pessoas, né, para poder estar acompanhando. Então, muitas vezes, muitas pessoas morrem porque não tem todo aquela atenção e aquele cuidado. E muitas pessoas morrem por causa disso. Eu vou contar, minha mãe mesmo, ela faleceu, ela estava esperando um ultrassom pelo SUS. Ela faleceu e depois de um ano eles ligaram para minha irmã falando que o ultrassom da minha mãe tinha saído. A minha irmã no telefone falou para a moça assim: "Olha, minha mãe faleceu". A moça ficou até sem palavras para poder falar. Então, gente, esse negócio das pessoas ficar influenciando as outras pessoas, aceite-se como você é. Tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Muito cuidado com isso. Não é todo mundo que tem condição financeira de poder pagar um nutricionista, pagar uma pessoa para estar ali acompanhando sua alimentação. Não tem condição de pagar um convênio particular, porque os convênios são muito caros. Entendeu? Não são todas as pessoas que têm condições de comprar metros e metros de tecidos para poder costurar, fazer suas próprias roupas, pagar uma costureira para fazer, porque fica um valor muito caro. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado. Muito, muito cuidado. Eu falo isso por experiência própria. Eu vi o sofrimento todo da minha mãe. A minha mãe, ela sofreu muito. Além da minha mãe ter sofrido em questão do erro dela, de não tentar buscar uma melhoria e não ter nem condições também, ela sofreu muito abuso, até no dia da morte dela, sabe, gente? Até no dia da morte dela, até no dia da morte dela, pessoas reclamaram por causa do peso do caixão. Porque, gente,
se a pessoa já é obesa, ela já pesa muito. E quando a pessoa morre, parece que o peso aumenta ainda mais. Então, ela, ela, ela sofreu muito em vida e até depois da morte nós sofremos porque nós ouvimos coisas é, assim, humilhantes, sabe? Então as pessoas têm que tomar muito cuidado, gente, toma muito cuidado. Na hora que você incentiva as pessoas a fazer coisas que vão além do alcance delas. Muito cuidado, tem que ter muito cuidado. Eu eu fico me policiando, não porque eu quero entrar de acordo com o padrão de beleza que a sociedade impõe, não, eu me policio porque eu vivenciei uma experiência muito triste, a minha avó também faleceu, ela era obesa, então isso aí, gente, a gente tem que tomar cuidado, prestar muita atenção no que a gente incentiva as pessoas. Você tem que se aceitar quando aquilo não vai prejudicar a sua saúde. Quando aquilo não vai prejudicar a sua saúde. Aí você tem que se aceitar. Mas quando entra a questão da sua saúde, da sua condição financeira, aí você tem que tomar muito cuidado, porque isso pode gerar graves consequências para você e afetar pessoas próximas também, pessoas da sua família, tá? Então, muito cuidado. Não é todo mundo que tem condição de se cuidar, né? Não é todo mundo que tem condição de pagar um convênio médico e não é todo mundo que tem condição de comprar roupas, coisas que outras pessoas compram. Muito cuidado quando você acompanha, até mesmo algumas pessoas, tem gente que fica influenciando as pessoas a comprar coisas que não estão no alcance delas e pessoas fazem da tripa o coração para poder chegar ao padrão que aquelas outras pessoas estão. Aquelas pessoas estão naqueles padrões porque elas, tudo bem, conseguiram alcançar, talvez elas eram pessoas simples, mas conseguiram alcançar um recurso financeiro que hoje lhe proporciona coisas boas, né, materiais e outras coisas melhores, em condições melhores. Mas se você não tem condição, se você ainda não atingiu o padrão que aquela pessoa tem, não tente fazer porque você pode prejudicar a sua saúde, a sua mente, tá? E prejudicar pessoas que estão à sua volta e que amam muito você e estão preocupadas com a sua saúde e com o seu bem-estar. Era isso que eu queria deixar, né, pra vocês. Aqui, ó, mais uma vez a foto da minha mãe. Ela faleceu. Ela até faleceu nova, ela tinha 52 anos. Essa foto aqui que eu estou mostrando já é bem antiga, ela estava nesse padrão aqui da obesidade dela. E ela ficou mais obesa ainda, porque quando minha mãe faleceu, eu estava com 15 anos, hoje eu estou com 32, e com 15 anos a minha mãe estava mais obesa que isso aqui. Eu não lembro bem o peso que ela faleceu, eu não sei se no atestado de óbito dela tem esse valor, né, do peso, mas uma hora eu vou procurar saber, meu pai que ficou com o atestado de óbito dela, eu vou procurar saber pra mim ver, mas ela faleceu bem mais obesa do que ela está nessa foto. Então, gente, tem uma outra foto aqui também, ó, pra vocês verem, ó, na época que eu era um bebê. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, na época que acho que essa época que eu tinha, ó, essa aqui no braço da minha mãe sou eu, ó. Eu acho que eu tinha, se eu não me engano, acho que eu estava com uns 2 aninhos aqui. Eu não tenho muita certeza. E olha pra vocês verem, minha mãe já tava obesa.
Então, gente, muito cuidado. Muito cuidado, gente, com o que vocês escutam. Muito cuidado com o que vocês falam para as pessoas, questão de influenciar. Os influenciadores, eles têm um papel que muitas vezes ajuda, mas tem algumas vezes que pode complicar a vida de algumas pessoas, porque não é todo mundo, como eu disse antes, não é todo mundo que tem o mesmo padrão de condições financeiras, recursos. Então tem que ter muito cuidado nessa questão. É isso que eu quero deixar para vocês hoje. Eu espero que vocês gostem do vídeo. E se vocês gostarem, dá um like, né? Curte e compartilha, gente. Compartilhe, porque isso que eu estou falando é um conselho do coração para que vocês se preocupem com a sua saúde. Se vocês conhecem alguém que está passando por um processo nessa questão, compartilha. Mostra para essa pessoa. Não pense que a pessoa vai ficar com raiva de você. Não vou falar isso para a pessoa porque a pessoa vai ficar com raiva. Você está fazendo um gesto de carinho. Não é abuso, gente. Não é abuso você falar para a pessoa tentar cuidar da saúde. Não é abuso. Não é abuso se você vê que a pessoa ela está a um limite, que aquilo ali está prejudicando ela, você dá um conselho para ela poder organizar a alimentação, para ela ter um acompanhamento médico. Isso é amor, isso é carinho e preocupação. Não leve, você que está nesse processo, não leve como abuso. Ah, fulano tá abusando de mim, o médico tá abusando de mim. Não, gente, não faça isso, não pense nisso. Porque os médicos, eles estão ali para poder cuidar da saúde das pessoas. Eles estudaram para cuidar da saúde das pessoas, para preservar a vida. Aliás, eles fazem até um juramento a respeito da vida. Então, se ele está vendo algo que pode te causar mal, que pode causar morte, siga os conselhos, tente procurar uma mudança. Talvez você fale, mas eu tento e não consigo. Talvez você está procurando lugares errados. Se você falar que você quer mudar de vida, que você quer mudar aquele hábito, eu tenho certeza que se você procurar as pessoas certas, elas vão te ajudar. Eu tenho certeza. Porque existem muitas pessoas ruins, pessoas que não estão importando com a sua saúde, não importa com você, e elas vão te apoiar ao erro. E tem muitas pessoas que vão brigar com você porque elas se preocupam com a sua saúde e têm preocupação com o seu bem-estar. E é isso que eu quero deixar hoje pra vocês, tá? Um super beijo e que Deus abençoe a vida de cada um.